Está no ar mais um programa Em Discussão e hoje eu converso com Verusca Gendov, que é neuropsicóloga, e o assunto de hoje é psicologia pré-natal. Verusca, seja bem-vinda aqui à Rede Alesp. É um prazer estar aqui e poder conversar de algo tão importante. Muito bom, parabéns. Bom, antes da gente entrar então aqui no assunto, no mote do nosso programa, que é a psicologia pré-natal, eu gostaria só de reforçar que existe um projeto de lei aqui em tramitação aqui no Parlamento Paulista, que é o projeto de lei 1275 de 2019, de autoria do deputado Gil Diniz, do PSL, que pretende criar medidas de apoio à mulher gestante e à preservação da vida na rede de saúde pública do estado de São Paulo. Entre as medidas aí, então, o projeto pretende instituir e fornecer o apoio psicológico integral à mulher gestante aí no período de gestação. Bom, a partir desse projeto, então, que a gente decidiu fazer esse programa hoje, né, Verusca? Você, como neuropsicóloga, sabe, então, a importância desse acompanhamento psicológico durante a gestação. Queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Com certeza. Na verdade, a importância de todos os lados, porque você tem uma gestante que passa por diversas situações, de repente se percebe em mudança, em transformação, a importância dela saber cada etapa que ela está passando, o que ela está sentindo, todas as mudanças no seu corpo, todas as adaptações que ela vai ter que passar a fazer, o seu ritmo que passa a ser modificado. E além de todos os processos que acontecem nessa parte emocional da mãe, nós precisamos também deixar aqui bastante acentuado o que acontece com esse bebê. A qualidade de vida emocional desse bebê vai ser ditada em grande parte nessa gestação. Tudo aquilo que ele sente, tudo aquilo que o bebê percebe, tudo aquilo que ele armazena em sua memória. E o mais interessante, você sabe que depois que o sistema nervoso central começa num processo de desenvolvimento e o campo da memória é criado, essas informações são armazenadas durante todo o seu processo de vida. Ou seja, todos os processos que acontecem com essa mãe, conflitos, brigas, situações difíceis, choro, esse bebê está armazenando em sua memória. E isso pode fazer toda a diferença depois que esse bebê nasce, na forma do comportamento dele, a forma de se relacionar com as pessoas, a forma de viver, as memórias traumáticas, tudo aquilo que muitas vezes ele carrega e nem sabe. Muitas vezes eu percebo isso, situações traumáticas de pessoas adultas que impedem o desenvolvimento profissional, pessoal, social. E quando a gente começa a avaliar em terapia e procura ver o que aconteceu, foram coisas que aconteceram no período de gestação da mãe dessa pessoa. Então, é importante a gente imaginar que quando uma criança nasce com 7, 8, 9 meses, ela já carrega uma memória bastante grande com ela. Entender tudo isso pode melhorar bastante a qualidade de vida dessa mãe e desse bebê. Então, iniciativas como essa que eu mencionei aqui no início do nosso programa, como esse projeto de lei aqui em tramitação na casa, Sim. que eu vou repetir, é o 1275 de 2019, de autoria do deputado Gil Diniz, do PSL, que pretende, então, instituir e fornecer esse apoio psicológico para as mães. Você vê essa iniciativa como algo realmente bastante relevante, né, Sim, Verusca? é muito positivo. Nós vivemos hoje numa sociedade que precisa muito de apoio emocional. Se a gente parar para pensar que nós vivemos numa capital como São Paulo, e praticamente quase 50% da nossa população, pensando uma população em São Paulo, apresenta um grau de ansiedade elevado, estresse elevado, estafa elevado e muitas vezes casos graves de depressão. Imagina se a gente não trabalha isso, como vai ser a nossa juventude lá na frente, como serão nossas crianças? Eu fico muito preocupada quando eu vejo crianças muito pequenas já fazendo tratamento psiquiátrico, muitas vezes até com medicação. Porque já vieram de uma gestação muito difícil, de um parto complexo, de uma infância em total atrito, conflitos familiares gigantes. Então, se a gente pode proporcionar uma qualidade de vida emocional para a nossa população, tudo que vier nesse sentido será muito bem-vindo. Quer dizer, a questão não é só a mãe se tratar, é a questão da valorização da vida no sentido dessa criança que vai nascer. Quer dizer, isso tudo, o período de gestação, a qualidade desse período vai influenciar diretamente na vida dessa criança, né? Imagina, o nosso futuro não serão as nossas crianças de hoje? Como será esse futuro se a qualidade de vida emocional dessas crianças não for trabalhada, não for tratada desde sua gestação? Eu tenho certeza que mães que acompanham emocionalmente, se cuidam emocionalmente, entendem cada etapa da vida da gestação que ela apresenta, a qualidade de vida dessa criança emocional vai ser melhor e o futuro com certeza vai ser muito promissor.
Com certeza. Quais são as questões mais recorrentes, vamos dizer assim, mais frequentes que as gestantes que estão aí no acompanhamento psicológico costumam trazer aí para o profissional da saúde? Olha, as gestantes têm passado por momentos muito difíceis. Eu tenho percebido principalmente a questão conjugal tem sido muito complicada. Eu tenho percebido que muitas gestações não programadas, muitos bebês que não foram planejados, A famílias. estrutura familiar. Exatamente. A desestrutura está muito grande, né? E isso tem, infelizmente, dificultado muito o desenvolvimento das pessoas de uma forma geral. Então, a quantidade de casais hoje, para você ter uma ideia, a cada 3 casamentos, em um ano, um se desfaz. E esse bebê? Ele está acompanhando esse conflito inteiro, desde o processo de gestação. Muitas vezes, a mágoa dos pais é refletida completamente dentro dessa gestação. Esse bebê não está ali inerte, porque até, se a gente parar para pensar, imagina 9 meses de gestação, um bebê completamente inerte. Não é dessa forma. Então, a gente pensar que toda essa movimentação do bebê, essa relação afetiva que o bebê tem com a mãe, com o mundo externo através dessa mãe, e essa própria qualidade de vida emocional dessa mãe. Porque ela está criando um novo ser, ela está desenvolvendo uma continuação de sua própria família, independente do que aconteça na sua vida emocional. Nós precisamos sempre pensar com muita responsabilidade quando a gente pensa em criar uma família. Porque as consequências de um processo não cuidado, não estruturado, acabam sendo negativos. E não é todo mundo que busca a ajuda certa na hora certa para resolver seus processos. Então, se a gente pode prevenir, é muito melhor do que remediar. Certo. E no caso da mãe estar gerando aí um bebê especial, quer dizer, ela precisa aí de um acolhimento diferenciado também, Verusca? Sim. Cada patologia exige uma característica diferente de preparo. Então, se você fala numa criança autista, você tem um estilo de preparo. Se você fala num Down ou qualquer outra patologia psicológica, dependendo do dano, do tamanho, da dificuldade ou da dificuldade de desenvolvimento, essa mãe ela tem que ser preparada. Primeiro, para não rejeitar esse bebê. E sim para ajudá-lo a conseguir ser incluído num processo social. Hoje em dia a inclusão também é super falada. Nós precisamos trabalhar bastante a inclusão de todas as formas. Independente da dificuldade de uma pessoa, quando se tem amor, você supera qualquer dificuldade. Eu já acompanhei nesses meus 20 anos de profissão muitas histórias. E eu confesso a você que as famílias que mais têm dificuldade, mas também mais sabem amar, são as que mais conseguem passar por cima de todos os processos de dificuldade que existem. E o amor, ele supera, o preparo, ele supera as expectativas, a visão. Se você já parte do pressuposto de uma dificuldade, de uma limitação e se detém a isso, você não propõe crescimento a você nem ao outro. Então, parar para pensar, para estudar, já que a nossa medicina hoje apresenta tantas facilidades quanto ao conhecimento do que se acontece, ao desenvolvimento de cada pessoa dentro da sua realidade e o que pode ser feito. É aí o amor que vai unir tudo isso e vai trazer todo o resultado positivo. Certo. Hoje a gente fala muito sobre a questão da depressão pós-parto. Sim. Parece até uma epidemia, quer dizer, muitas mulheres passando por esse problema. Mulheres que se cuidam, elas têm uma menor chance de ter essa depressão pós-parto? Quer dizer, até que ponto esse cuidado, né, esse acompanhamento psicológico pode influenciar aí nesse... Depois que a mãe dá à luz, né? Quer dizer, essa depressão pós-parto, que é depois do parto, né? Sim. Até que ponto isso influencia ou é mais uma questão química? Como que a gente pode diferenciar uma coisa da outra? Olha, nós acompanhamos vários tipos de situações. O mais comum são os fatores que já acompanham essa mãe antes mesmo de ser gestante. E a sensibilidade gestacional, toda a fragilidade, a mudança de hormônios, as mudanças que as mães acabam tendo por conta de todo o processo gestacional, fazem com que tudo isso fique muito mais aguçado. Agora, nós também temos situações, e já tem na literatura, inclusive, estudos sobre isso, de pessoas que nunca tiveram predisposição à depressão, nunca tiveram uma sensibilidade, não têm histórico depressivo, mas apresentaram, depois do parto, um histórico de depressão pós-parto. E aí tem algumas possibilidades. Tem pessoas que têm mais sensibilidade às anestesias,
Tem anestesias que criam bloqueios químicos, trazendo um processo depressivo por questões químicas. Não só emocional, né? Não só emocional. E é bacana dizer isso aqui. Nem toda depressão é só emocional. Nós temos problemas com depressões por conta de fatores hormonais. Tem históricos de pessoas com alergias, que dependendo do tamanho da alergia pode criar um bloqueio de serotonina e você tem uma depressão por conta disso. Questões, por exemplo, carência de vitamina D ou questões nutricionais. Uma gestante, ela tem um gasto nutricional gigante porque ela precisa se alimentar por 2 pessoas. Isso se ela está gestante de uma. Se pensar em uma gestação de gêmeos ou trigêmeos, isso é muito maior. Né? Então, tudo isso faz a diferença. Pessoas que utilizam, de repente, muitos componentes eletrônicos e têm uma hipersensibilidade ao eletromagnetismo, têm uma possibilidade de desenvolver depressão. E, às vezes, nessa época, se utiliza mais os componentes eletrônicos, porque quando nasce um bebê, todo mundo quer foto, todo mundo quer ver, e você acaba tendo muito mais contatos nesse sentido. Então, é importante deixar claro aqui que a depressão ela tem diversas causas. O que é necessário perceber é qual é o motivo. Agora, pensando numa questão emocional, imagine essa mãe que se decepcionou com o pai dessa criança. Imagine essa mãe que foi rejeitada muitas vezes porque está grávida. Imagina todo um processo de desgastes emocionais dessa gestante que já tem que se preocupar com tantas mudanças na vida dessa pessoa. Claro que quando ela tiver esse parto, ela tem uma probabilidade muito maior de desenvolver uma questão pós-parto. Tamanho desgaste emocional que essa mãe teve. Então, precisa de um profissional que esteja acompanhando. Profissionais que acompanham de forma pré-natal já esse processo gestacional, já detectam rapidamente essas dificuldades emocionais, essas possibilidades para encaminhamento de outras especialidades e consegue, sim, fazer com que essa mãe tenha uma chance muito grande de não desenvolver a depressão pós-parto. A gente percebe isso no dia a dia no consultório. Então, se a pessoa se encontra nesse momento, é importante ter esse serviço à disposição. Você sabe, eu coordeno bastante uma equipe que procura sempre se dedicar. Eu procuro sempre ir nas comunidades e nas situações sociais, nos locais sociais, escolas, levando um grupo de psicólogos e faz essa orientação gratuitamente. Nós chamamos de plantão psicológico. É uma chance de orientação, de mostrar pontos importantes para que cada pessoa e cada gestante possa cuidar, para não deixar que a situação se complique durante o período todo de gestação e se torne muito mais grave no final. Isso que você menciona sobre esse projeto, né, nas comunidades é bastante interessante. Como que as mulheres recebem, né, a equipe? Elas costumam se abrir, realmente compartilhar as questões que elas estão vivendo? Sim, nós sempre oferecemos um número de WhatsApp e deixamos em escolas, em empresas, espalhamos um número de WhatsApp com 60 psicólogos. E nós orientamos gratuitamente pelo WhatsApp e dependendo da demanda de determinadas regiões, nós entramos em contato com a escola mais próxima e levamos a equipe até essa comunidade para atender gratuitamente. O tamanho da tristeza e da decepção emocional de muitas mães frente a problemas que cada uma passa nesse momento, elas trazem uma demanda muito grande. Então, quando nós chegamos lá, existe uma necessidade tão grande que elas querem isso. Então, nós levamos isso. Eu creio que uma orientação, uma informação, um encaminhamento já é um ponto de partida, porque muitas estão com tantos processos emocionais, tantas perturbações, que elas não sabem por onde começar. Então, a nossa função ali é essa escuta, é essa orientação, é dar essa mão, segurar essa mão e dizer, você não está sozinha. Tem estruturas que podem te ajudar, tem profissionais dispostos a fazer isso voluntariamente, elas só precisam saber como e onde. Então, geralmente, nós somos muito bem recebidos, porque é muito difícil quando uma pessoa está sem direção e, de repente, ela não sabe o que fazer. E quando você coloca uma pessoa que pode oferecer essa estrutura, ela vai abraçar, porque é o que ela precisa naquele momento. Então, a recepção geralmente é muito positiva. Tá certo. Bom, como a gente mencionou, a questão da gestação é um período de grandes transformações físicas, emocionais. Sim. Quer dizer, a mãe se transforma ali, né? A gente brinca Sim. que quando nasce uma criança, nasce também
uma mãe. Quer dizer, são Sim. muitas mudanças e uma mudança de vida muito significativa. Acredito que seja um período em que as mulheres tenham muitas inseguranças, né? Sim. O que a gente poderia colocar, assim, sobre os principais medos e incertezas da gestante nesse período? Nós encontramos diversos motivos. Primeiro, o próprio medo da gestação. Medo do parto? Medo do parto, medo de morrer no parto, medo do bebê morrer no parto, medo desse bebê não amar. A gente tem muito essa queixa das mães, é bastante interessante. Muitas mães têm muito medo desse filho não reconhecer esse amor que elas têm sobre esse filho, e desse filho gostar mais de alguma outra pessoa da família do que dela. Então a gente ouve bastante esse tipo de queixa. Porque... É um medo até por falta de informação, Verusca? Sim. Principalmente mamães de primeira viagem, né? Exatamente. E sabe uma coisa interessante? É um medo desse monte de papéis que surgem junto da gestação. Porque além de nascer a mãe, né, e o bebê, nasce uma avó, nascem vários tios, várias tias. Quer dizer, são muitos papéis e muita gente amando esse bebê. Então, realmente é muito difícil de você administrar tanto amor e bate ciúmes. E se já é uma mulher mais ciumenta, já é mais complicado. Aí se também é uma sogra que não é tão fácil, já se complica um pouco mais. Então, todos esses processos acontecendo no momento de maior fragilidade humana, onde os hormônios estão à flor da pele, onde a gestante fica extremamente sensível, tudo se torna mais difícil. Agora, claro, se você trabalha, gerencia essas emoções, tudo vai se tornar um pouco mais fácil. Com certeza. Eu acho que um outro tema também que gera preocupação nas mulheres nesse período é a questão da sexualidade, né? Sim. Ou seja, como manter aí a identidade do casal sem deixar que o papel de pais, né, coloque essa relação afetiva de lado. O que a gente poderia falar até para as gestantes que nos escutam sobre esse tema? Sim, olha só, o nosso coração é bastante grande para saber dividir esses papéis. Nós precisamos aprender a gerenciar nossa vida emocional, né? Precisamos conseguir dedicar tempo para esse casamento. Esse casamento precisa dessa manutenção para que ele continue crescendo, que ele continue existindo. Afeto é como uma planta que você tem que realmente regar. Então você precisa de ter uma vida especial também com essa pessoa que divide uma vida com você. Não é porque nasceu o filho que você vai esquecer o seu cônjuge. Então você precisa aprender a separar esse tempo para esse marido, conversar sobre as suas inseguranças, ouvir também as inseguranças desse marido, para que vocês consigam juntos superar as dificuldades. Separar os momentos, sim, dessa criança, ela precisa ter momentos com essa mãe, com esse pai, independente desses pais estarem juntos ou serem pais separados, porque a gente tem hoje uma realidade onde os pais também são muito separados, né? Como eu disse, a cada 3 casamentos, em um ano, um se desfaz. Então, nós também temos isso. Mas que a qualidade materna e paterna não se perca por conta das distâncias que foram conjugais. Esses pais têm um papel diferenciado entre eles e o papel entre pais e filhos. Também saber diferenciar momentos para dividir ali a rotina, porque também fica muito difícil. Uma rotina aumenta muito dentro de casa. Essa mãe saber separar aquele momento do que ela vai arrumar, organizar na casa, ter a colaboração também desse marido, isso precisa ser conversado para que sobrem tempo para o casal. E separar tempo para planejar essa vida, esse futuro, seja com o filho, o futuro profissional de cada um e o futuro afetivo de cada um, planejamento de novos filhos, tudo isso tem que ser muito conversado. Mas, às vezes, nós acabamos por conta de uma situação que acontece ali, né? Você está ali correndo com o filho que chora, que quer mamar e tem toda uma rotina e, às vezes, vai deixando essas coisas de lado e esse é o problema. Se desde o primeiro momento você for treinado a separar essa rotina e deixar momento para cada coisa e por mais que num primeiro momento ali tenha uma adaptação, depois você consegue manter. Mas se você já desanda logo no início, se torna mais difícil você conseguir organizar tudo isso lá na frente. Com certeza. Quando a gente fala sobre a psicologia pré-natal, Verusca, que tipo de terapia é mais indicado? Seria mais um processo individual ou um processo em grupo? Eu li um pouquinho sobre os dois tipos, né? Eu vi que Sim. a psicologia ali em grupo, a mãe também tem oportunidade de estar com outras mamães. Sim. Que também estão passando pelo mesmo período que ela, né, de transformações. É um momento ali onde ela pode trocar uma figurinha. Como que você vê essas linhas de atuação da psicologia dentro desses processos? Nós temos hoje mais de 400 linhas de psicologia que trabalham diversas questões.
E, no geral, nós temos uma divisão entre individual e grupal, o que vai depender muito da demanda dessa mãe. Geralmente, o psicólogo que faz a primeira recebida desta mãe, recepciona essa mãe, ela vai fazer uma avaliação. Dependendo da demanda que essa mãe trouxer, vai ser mais interessante um processo grupal ou individual. Por exemplo, se você tem uma demanda de conflitos, uma demanda de situações que essa mãe precisa resolver durante esse processo, orientações específicas, de repente o trato individual é melhor. Agora, se são inseguranças, essa mãe ela precisa estar entre outras mães para ela perceber que ela faz parte de um universo gigante que também sente da mesma forma. Então, o benefício vai depender da demanda e tudo isso é estudado, cada caso vai depender de uma situação diferente. Tudo é avaliado. Quando a gente lida com o emocional humano, é tudo muito pessoal, né? Vai depender muito de cada situação. Mas que bom que nós temos essas ferramentas, né? Independente de uma coisa ou de outra, para a gente poder trabalhar. Dependendo da situação, esse pai também é inserido. Essa era a minha pergunta, a minha próxima pergunta. A gente está falando muito da mãe, do bebê, Sim. mas tem também aí uma figura muito importante que é a questão do pai. Sim. Quer dizer, é importante que esse pai participe também desse processo e até os irmãos, para as mães que já têm, de repente, filhos pequenos. Quer dizer, de repente a criança também passar por um Sim. acompanhamento para que ela consiga receber esse irmãozinho. A gente sabe que tem a questão dos Exatamente. ciúmes. Exatamente. De repente seria uma terapia familiar aí seria o mais indicado? Como eu disse, depende muito de cada situação, mas é interessante. Você sabe que depois da 8ª semana, a criança já começa a ter condições de desenvolver uma vida afetiva intrauterina. Ou seja, o que isso significa? Que se aquele pai passar a mão na barriga da mãe, ele vai saber que aquela identidade é do pai com a repetição, porque existe aprendizagem no útero. Quer dizer, as sinapses neurológicas Sim. já estão acontecendo ali nesse momento. Já depois da 8ª semana, você tem aí todo o processo de formação até o final do parto, os processos de desenvolvimento de memória que vão acontecendo um pouco depois. Mas essa criança, ela começa a ter uma relação afetiva porque ela percebe o relaxamento muscular dessa mãe, ela percebe essa voz, ela identifica essa voz. Ela faz a leitura de tudo que está acontecendo. Sim. Ela aprende lá dentro do útero com os comportamentos externos através dessa relação com a mãe. Então, a voz, o som, o cheiro, o apalpar da barriga, o conversar com a barriga faz toda a diferença. Se não existe isso com o pai, esse pai só vai ser percebido quase um ano depois que essa criança já nasceu, porque vai ter que ter uma identificação posterior. Se esse pai já conversa com a barriga, no nascimento ele já vai, pela voz, quando ele nascer, ele já vai saber, eu conheço essa voz, eu conheço esse homem. Esse homem tem uma identidade comigo. Quer dizer, já rola esse elo afetivo. Já. E é interessante como funciona isso. A gente que acompanha e vê o processo, é incrível. Quando as crianças não têm esse convívio, e assim que nascem, o pai chega, porque muitos pais assistem os partos, por mais que não participem do pré-natal. Mas eles conversam ali naquele momento do parto, a reação da criança é como se aquele ser não existisse. Porque não está habituado àquela realidade, àquele som, não teve essa identidade. Mas quando o pai, a gente percebe claramente, ele faz parte de todo o processo pré-natal, ele conversa com essa barriga, enfim, fez todo esse processo. Quando ele diz, meu filho, papai está aqui, na hora, a criança sorri? ela não só sorri, ela tenta pegar a mão desse pai. Ela tenta segurar. É como se ela dissesse, eu tô escutando você por aqui. Ela reconhece. Ela reconhece. E é interessante que o mesmo movimento acontece com a mãe, quando essa mãe também tem uma intimidade de conversa, de comunicação com esse bebê. Quando essa mãe canta, a criança muito pequenininha já consegue balbuciar o ritmo certo das músicas que cantava enquanto era gestante. Então é tudo muito interessante, né? O quanto a mente humana é brilhante, enquanto nós podemos desenvolver esse processo desde a gestação. Quer dizer, esse elo afetivo, ele faz toda a Sim. diferença no desenvolvimento mesmo Sim. biológico dessa criança, né? Exatamente. E muitos pais não têm ideia disso, por isso não participam. Nós também temos a compreensão de que eles trabalham e alguém precisa também fazer essa parte de auxílio numa gestação onde muitas vezes a mãe passa mal, não consegue trabalhar. Então, alguém tem que segurar esse momento. Então, é difícil, eu entendo isso também. Mas aquele pai que consegue romper isso, essa dificuldade e vai, e perde também essa questão da timidez, porque muitos pais ficam um pouco com timidez, constrangidos de ver aquele monte de gestantes numa sala, num grupo.
Se sente meio deslocado. Trocando a fralda de um boneco de plástico, né? Tem isso, mas é tudo representativo. É o processo emocional, é fazer com que sua cognição aprenda a lidar com as situações, para quando o bebê estiver ali, já existir ali presencialmente, né? Fora do útero, aí sim você poder exercer a sua paternidade tranquilamente. Falando um pouco das idealizações, né, nesse período. Acho que todo mundo sonha em ter aquela família bonita do comercial, Sim. né? Os pais idealizam serem pais perfeitos, terem filhos educados. Quer dizer, a gente cria uma expectativa, né, natural aí do ser humano. Sim. E tudo que foge disso acaba gerando aí uma frustração. Será que esse atendimento psicológico também, ele alinha essa expectativa, ele traz mais a pessoa para a realidade no sentido de não romantizar tanto a gestação e esse período, como muita gente acaba caindo nessa tendência? É verdade, você sabe que as pessoas, elas não têm um referencial muitas vezes, então elas vão tentando imaginar como seria, o que poderia, de que forma seria melhor. E no meio disso, por ser tudo muito novo, tudo muito diferente, às vezes a gente fantasia um pouco, a gente exagera um pouco. E quando a expectativa é alta demais, a tendência da gente se frustrar também é muito alta. Então, um psicólogo, vendo a personalidade de cada um dos pais, entendendo a realidade local, consegue sim criar expectativas mais tranquilas e saudáveis para aquilo que precisa acontecer. E o preparo ajuda você a gerenciar essa emoção, esse sentimento. Porque senão todos os seus processos que muitas vezes são frustrados, você projeta em algo que você quer muito que dê certo e de repente exagera mesmo. Porque às vezes tem outras coisas tão difíceis, aquilo tem que dar muito certo. Aquela situação tem que ser muito real. Então, essa conversa, ela ajuda a criar uma identidade daquilo que pode ser real. E claro, às vezes a gente também tem que aprender que às vezes nem tudo que a gente planeja vai dar certo. E aí existe uma leitura do que aconteceu e mudanças de planos. Nós precisamos também desenvolver essa flexibilidade. Tem coisas que nem foram exatamente porque a expectativa era fantasiosa, mas não aconteceu, por N motivos. Então a gente tem que aprender a ter essa flexibilidade de mudar, de ter uma estratégia, uma estrutura para essa mudança. Certo. E a questão do aborto, que eu acho que é uma questão importante da gente falar. Eu cheguei a ler em alguns lugares que muitas mães que tinham esse desejo de abortar o filho depois do acompanhamento psicológico, muitas mudaram de ideia, desistiram do aborto. Quer dizer, esse acompanhamento também tem um papel de influenciar bastante a mãe ao tomar esse tipo de decisão? Olha, grande parte das mães que acabaram optando por aborto apresentaram depois arrependimento e depressão aguda, tentativas de suicídio. Então, pensando nesse número, a gente percebe que muitas pensaram porque estavam num momento de pressão, de coação, de desespero, medo de não conseguir lidar com esse parto, não conseguir lidar com essa gestação, não conseguir lidar com esse bebê, não saber como cuidar desse bebê, o que vai fazer para conseguir criar uma criança. Quando você consegue ter um processo de orientação, de informação e trabalhar essa queixa da mãe, que muitas vezes vem de processos depressivos, a tendência a escolher o aborto diminui muito. As pessoas que pensam muitas vezes ainda hoje no processo de aborto é porque elas estão num momento de perturbação emocional que elas não têm condições de opinar. É muito difícil uma pessoa fazer uma escolha para a sua vida quando ela emocionalmente não está bem. E não é só o fato de uma questão, por exemplo, quanto ao aborto. Se você pensar numa laqueadura, por exemplo, ela tem critérios para acontecer porque é um método contraceptivo definitivo. Então, hoje, é necessário passar por um processo de avaliação psicológica e levar um laudo, senão você não realiza. Mesmo tendo critério de 3 filhos e etc. Por quê? Porque ele é passível de arrependimento. Quando você toma uma decisão no meio de uma perturbação emocional qualquer, de uma pressão, de uma coação, ou sobre efeito de alguma situação complicada da sua vida, você não consegue pensar, você não tem condições de refletir. Por isso, a importância de um laudo para poder fazer essa leitura nos casos de laqueadura. Então, eu penso que todos, em algum momento, podem passar por problemas. Tome cuidado na hora de tomar decisões, independente do que seja na sua vida. Se você que está ouvindo aqui a Rede Alesp, de repente está precisando tomar uma decisão, seja qual for, independente de ser aborto ou qualquer outra coisa na sua vida, não
tome decisões sob pressão, sobre coação ou qualquer tipo de perturbação emocional que possa atrapalhar o seu potencial de decisão. Não dá para opinar sobre algo na vida se você não está bem para opinar. Primeiro se cuide, tente se estruturar, aí sim você reflete. Aí você vai poder ter melhores condições de pensar sobre sua vida. Verusca, dicas. A gente está no minutinho final do nosso programa. Dicas para uma gestante ter uma qualidade de vida boa nesse período. Olha, amar. Eu acho que nenhuma dica é melhor, porque quando a gente se ama, quando a gente ama o nosso cônjuge, quando a gente ama esse bebê, independente de ter sido programado, de não ter sido programado, enfim. Quando a gente coloca o amor na frente, todas as barreiras, impedimentos, dificuldades, elas desaparecem. Porque o amor vai te guiar. E você vai buscar coisas e situações para que você possa exercer esse amor. Quando essa mãe, ela abre os olhos no momento do parto, ela olha para esse bebê e ela lembra de todo o processo de amor que ela tem com esse filho, todo o processo, quanto valeu a pena dela poder lutar por esse amor. O amor entre mãe e filho é algo que o mundo não consegue superar. Né? Nada nesse mundo tem um amor tão grande, né? É o amor que muitas vezes se tem a Deus e é o amor que se tem a um filho. Né? Então, só um presente tão especial quanto uma criança pode fazer você superar qualquer barreira. Então, eu acho que independente de qualquer coisa, o amor faz você encontrar soluções e não desistir delas. Tá certo. Muito obrigada, Verusca, pela sua participação. Um abraço. Aqui na Rede Alésio. Foi muito importante a sua contribuição. E o programa em discussão que hoje falou sobre psicologia pré-natal fica por aqui. E é isso aí. Obrigada. Eu que agradeço. Vale a pena.